Um vídeo inacreditável, feito pela Direita Minas. Assista às contradições do historiador Marco Antônio Villa. Mas no período militar, Villa, você comprava, você tem a minha idade, você deve talvez lembrar de pessoa mais velha que você. Fui processado pela Lei de Segurança Nacional, deputado. Tudo bem, se foi merecido ou não. Não, eu defendi a liberdade, a democracia, o direito, por exemplo, da gente ter esse debate. No período militar, nós não estaremos na Jovem Pan com essa liberdade, o senhor sabe. O senhor sabe, né? Tem que destacar é que o período 64, 68, na questão que você colocou, como é possível chamar de ditadura? Ele precisa mudar o dicionário. O conceito de chamar o Bobbio, se fosse possível chamá-lo, e mudar o conceito de ditadura no dicionário de política. Por quê? Nós tivemos em 64, em 68, eleições diretas para governadores em 65, outubro, para 11 estados, porque não era coincidente as eleições, com o quadro partidário anterior. Que ditadura tem eleições no qual a oposição ganha, por exemplo, em 2 estados chaves, Guanabara e Rio de Janeiro. Tivemos eleições em 66, tivemos eleições em 68, que ditadura tem passeata dos 100 mil? Como tivemos no Rio de Janeiro. Você nem começa a fazer a passeata. E teve a passeata dos 100 mil. Que ditadura tem os festivais de música popular que nós tivemos aqui no Brasil entre 64 e 68? Que ditadura tem o movimento artístico, o teatro, por exemplo, que nós tivemos no período teatro de contestação? O senhor está Não, eu quero saber uma coisa. Eu quero que você me diga concretamente. Não venha com mentiras aqui que não vai colar. Não é mentira. Não venha com historinha que não vai colar. Não é mentiras. O senhor falar que você não tinha liberdade para militar, você está de brincadeira. Com direito a censura. Você está de brincadeira. Número 5, isso é liberdade. Tinha dezenas, centenas de... O entendimento... Pois é, mas não teve censura? Muito pouco. O show, é bom lembrar que a ditadura criou o Embrafilme para apoiar o cinema nacional. Eu queria saber que ditador na América Latina criou uma empresa para apoiar o filme nacional. Mas vê como que a coisa é diferente aqui. Então, período 68, 78. Agora, veja a contradição. Por isso que a gente não deve temer. Se construiu uma leitura do regime militar que me parece muito equivocada. Se o AI-5, como é sabido, vigorou de 13 de dezembro de 68 a 31 de dezembro de 78, em 74, nós tivemos uma eleição relativamente livre para o Senado. O Brasil tinha 22 estados. O MDB, a oposição, ganhou 16. Perdeu em 6. Na verdade, perdeu em 5. E no Maranhão era candidato único da Arena. Né? E o que aconteceu? Quem assistiu, se tem alguns vídeos, o regime militar que criou o horário político gratuito. A versão do regime militar não havia, que era para igualar a Arena e MDB. De imprensa do Brasil. Tinha centenas. E tem a censura. Tinha o jornal centenas. O Estado de São Paulo, o senhor conhece o jornal O Estado de São Paulo? Olha só, a grande mídia pediu a saída do João Goulart. Ou não pediu? Sim, mas isso é uma outra história. Mas peraí, não é outra assunto. Mas não pediu ditadura. Mas pode... Por quê? 1º de janeiro, restabelecida imunidade parlamentar. Quem chama de ditadura não sabe nada de política, de história. Você imagina ter imunidade parlamentar? No dia 1º de janeiro, você não pode caçar mais ninguém. 8 meses depois, em agosto, é anistia. E todos foram libertados. Alguns não foram, mas foram logo depois. Todos. E saíram, tinham cerca de... Eu tenho um número no livro, são 70, 80. É bom lembrar que no Estado Novo tinha 10 vezes mais, quando veio a anistia em 45. Aí, eleição de 82, chamada de ditadura, eleições que você tem 5 partidos, um dos quais se proclamava socialista, Partido dos Trabalhadores. E com a vitória da oposição em São Paulo, Franco Montoro, Minas, Tancredo Neves, Rio, Leão Brizola, não só a vitória, mas a posse. Então, chamar o período 79 a 85 e em 84, especialmente entre janeiro e abril, a campanha das diretas. Quer dizer... Mas isso já era o fim da ditadura. Mas não é mais ditadura. Tá bom. Porque não existe ditadura com liberdade, com comício, com 1,5 milhão nas ruas. Não há na história do mundo. Nem na ditadura romana, que tinha outro cara. Desde Castelo Branco, o senhor não sabe, o senhor não conhece a história. No dia 10 de abril, quando tomou posse no Congresso Nacional, ele disse que ia acabar o mandato de Jânio Quadros. E teria a luta armada dia 3 de outubro de 65. Então a ditadura foi depois do AI-5, é isso? A ditadura foi depois do AI-5. Longa história. Seria 3 de outubro. Foi depois do AI-5 a ditadura? A repressão já começa em 64. A repressão começa em 64. O povo pediu a saída do João Goulart. Pediu, mas não queria ditadura. A Igreja Católica... Mas que ditadura? Democracia. O que é ditadura? É a supressão das liberdades dele. Quem chama de ditadura não sabe nada de política, de história. Das liberdades? Naquela época você podia ir e vir aqui no Brasil? Você podia ir e vir, sair e voltar no Brasil? Não, você teve até banido. Tem pessoas que perderam a nacionalidade. Mas que pessoas? Quem inventou isso foi a República. Quem chama de ditadura não sabe nada de política, de história.